Olá, boa noite para você. 6h01 pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, tá no ar mais uma edição do UOL News, edição dessa quinta-feira, hein? Semana voou, hoje é 15 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter suspenso o pagamento do piso salarial da enfermagem até que sejam feitos cálculos sobre as maneiras de financiar a nova lei. Com os votos dos ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux, o placar ficou 7-3. O julgamento segue até amanhã. Até lá, ainda é possível que algum ministro peça vista, ou seja, mais tempo, apresente algum destaque ou mude o voto. A lei, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Bolsonaro, define o pagamento mínimo de R$ 4.750 para os enfermeiros. Assunto da nossa entrevista de agora com a advogada Rebeca Paranaguá Fraga, que é especialista em direito à saúde. Doutora, seja bem-vinda. Boa noite para a senhora. Qual avaliação a senhora Boa faz? noite. Tudo bem? Dessa posição adotada pelo Supremo, inicialmente pelo ministro Barroso e agora ratificada com maioria já formada em plenário virtual, doutora. Bom, boa noite aí mais uma vez. Esse caso é um caso muito delicado, então, assim, essa decisão, pelo menos na minha análise, foi uma decisão cuidadosa que ele teve, até que se tenham todas as informações necessárias para que ele consiga verificar o impacto dessa lei, porque no voto dele, os motivos que ele destacou, né, para que fosse suspensa essa lei aí liminarmente, foram, primeiro, em relação à emenda constitucional, né, porque ela já foi ali feita depois do projeto já aprovado pelo Senado. Então, existe uma discussão ali se ela não deveria ter sido feita antes ou depois. E, além disso, as outras questões que eu considero até mais importantes, que é o impacto, né, sobre o setor público, né, os municípios, sobre o setor privado também. Como a gente viu já em diversas matérias, aí, teve alguns hospitais que já começaram a realizar demissões em massa, porque, de fato, não tem condições de arcar com esse piso, né, da forma como estabelecido, e essa suspensão, ela veio no momento antes, né, do dia do pagamento, porque se uma vez aplicada e suspensa depois, as empresas não poderiam reduzir o valor, né, em caso de uma suspensão futura. Então, eu vejo como um cuidado do ministro para que ele, enfim, munido de todas as informações ali necessárias, consiga analisar realmente se há uma inconstitucionalidade ou não. Sim, é claro que a categoria tem todos os méritos, sempre teve. Na pandemia, é claro que também isso ficou ainda mais claro, né? Há todo um carinho da população com a classe. Os enfermeiros, às vezes, são muito melhor avaliados do que os próprios médicos, não é? Estão ali no contato direto com os pacientes, estão ali no dia a dia com os pacientes. De qualquer maneira, não é, doutora, poderia haver um impacto com efeito reverso, ou seja, demissões, se as empresas não suportassem esse reajuste. É importante que seja feito, no mínimo, uma análise, né, cuidadosa, que seja checado se há possibilidade realmente desse recurso ser pago nesse momento, porque não é o legislativo que vai arcar com a despesa, não é, na sua grande maioria, o governo federal, mas, sobretudo, o Estado, os municípios e, é claro, a iniciativa privada também. Exatamente. Por isso que tudo tem que ser feito com muito cuidado, com muita análise, porque às vezes eu reforço aqui exatamente isso que você falou, é direito do profissional ter um salário digno, sabe, compatível aí com a realidade do país, em questão de inflação e tudo mais, mas às vezes a intenção da lei é boa, mas às vezes pode ser prejudicial aos próprios, né, profissionais aí da categoria, porque se houver realmente essa demissão em massa, eles vão ser os mais prejudicados. Então, isso tudo tem que ser muito bem analisado. Enfim, então, na minha análise, a decisão do ministro realmente foi acertada. Doutora, é importante que a gente fale aqui, não é, Rebeca, que essa não foi uma decisão que partiu do próprio Supremo, mas foi uma provocação da Confederação Nacional dos Municípios, não é, que estimam prejuízo aí de 10 bilhões de reais ao ano para as prefeituras. Quer dizer, houve essa provocação no intuito de que a fonte desses recursos, né, a origem deles, seja informada, não é? O projeto foi travado com esse intuito mesmo, não é? A análise é justamente da origem dos recursos, da fonte desses recursos.
Exatamente, a preocupação principal é o impacto financeiro mesmo da lei. E tanto é que houve até uma demora aí na sanção, aquela incerteza se o presidente ia ou não sancionar, porque um dos motivos que ele deu foi que deveria, né, ter esse fundo aí de custeio, eles deveriam mostrar de onde viria o valor para esse custeio. E até o momento isso não aconteceu. Então, é importante que isso seja definido, porque senão realmente muitas empresas, muitos municípios, especialmente os hospitais filantrópicos, não vão conseguir arcar com esse piso. Realmente, isso tem que ser mais bem analisado aí. E ele solicitou informações pertinentes. Então, eu imagino que com essas informações ele consiga ter um panorama melhor da situação para, de repente, aí verificar se realmente há uma inconstitucionalidade ou não e mantendo aí esse piso. O que acontece a partir de agora, né? Definida a suspensão, amanhã a votação é encerrada, definido realmente que o piso está suspenso com esses votos no plenário, não é, do STF. O que acontece a partir de agora? Bom, aí agora, né, vão ser fornecidas essas informações que o ministro solicitou a todos esses órgãos aí, que ele pediu algumas informações, justamente da fonte de custeio, foi uma das informações que ele solicitou, e com essas informações ele vai, né, se debruçar aí sobre o processo e analisar para dar uma nova decisão aí já de mérito, juntamente com os demais membros aí do Supremo Tribunal Federal. Num dos votos, o ministro André Mendonça falou que é preciso que o Supremo analise também consequências políticas, o impacto político, não é, da decisão da suspensão desse piso. A senhora acredita que isso está também no foco das análises do Supremo? Eles têm que avaliar o impacto político dessa decisão de suspender esse reajuste para a categoria e para os enfermeiros? Não, eu acho que assim, o impacto que tem que ser analisado realmente é no sentido de saber se isso vai ser benéfico ou não para a categoria. Então, ele entrou nessa linha, mas eu acho que não vai ser por aí a decisão, né, futura, né, do ministro Barroso. Então, acredito que isso não deva ser objeto de análise e de manifestação. Foi uma decisão técnica do entendimento da senhora dos Exato. ministros. Exato, foi, a meu ver, foi extremamente técnica, não teve envolvimento político pelo fato de ter sido sancionado pelo presidente ou qualquer coisa do tipo. Eu vi que foi uma decisão realmente técnica. Tá, ok, vamos aguardar então o que acontece a partir de agora. Quero agradecer a Rebeca Paranaguá Fraga, advogada especialista em direito à saúde. Rebeca, obrigado pela entrevista, uma ótima noite. Boa noite, eu que agradeço.